Vem pro Centro Entrevista, chegando à sua terceira edição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste episódio, eu bato um papo com o empresário Chico Lowndes, que já passou por agências como a J. Walter Thompson, foi diretor da revista Vice Brasil e há mais de 25 anos vem impulsionando a cena cultural paulistana. É ele a mente por trás da Central 1926, conhecida como a Embaixada Cultural no centro de São Paulo, mais precisamente num prédio histórico, centenário e tombado, localizado na esquina da Praça da Bandeira, que era a subestação Riachuelo e agora está reaberto desde junho de 2024. Esta Embaixada de Lowndes é um patrimônio da cidade que se transformou em palco de manifestações culturais e eventos, e já recebeu grandes nomes da música brasileira, como Elza Soares, Baiana System, Tulipa Ruiz, Emicida e muitos outros. Chico Lowndes gerencia 4 unidades de negócios aqui na Central. Locação do espaço para produções audiovisuais, programação e curadoria de eventos como festas e feiras de artes, estúdio de gravação, que é um dos mais modernos da América Latina, além de agência e produtora de shows. E também Brand Experience. E Lowndes ainda é dono do Bar Âmago, que não é simplesmente um bar, mas também um espaço multicultural itinerante que acontece em diversos points do centro de São Paulo, sobretudo em prédios históricos, como o Edifício Misericórdia. Chico Lowndes veio para o centro, permanece no centro e, assim como Olivier Anquier e Facundo Guerra, que entrevistamos nas edições anteriores, está engajado em revitalizar o centro por meio da cultura. Vem comigo acompanhar esse bate-papo, tá muito legal! Chico Lowndes, muito obrigado. A Associação Comercial agradece a sua participação nessa entrevista. E eu já começo esse nosso bate-papo falando sobre a Central 1926, Central 1926, que é a Embaixada Cultural. Como que ela começou? O que tem aqui na Embaixada a oferecer? Quais são os próximos projetos, próximos desafios? Por favor. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, a Associação Comercial, uma iniciativa muito importante, centenária, na cidade, que propõe, né, uma atuação ao desenvolvimento econômico, e Fernando por estar aqui presente. Falar um pouco sobre a Central. A Central é um projeto que tem início como iniciativa privada, não é um prédio público, é um prédio privado. Foi originalmente uma subestação de energia da Light, um projeto que foi primeiro aqui no centro de São Paulo, de 1926, onde então fornecia aí energia, né, para o centro histórico, o Triângulo Histórico, que está aqui em cima, bem como para o transporte público, que eram os bondes elétricos. Essa iniciativa acontece por volta de 2012, com a Red Bull, tendo origem num projeto que eu tive a oportunidade de desenvolver, chamado Red Bull House of Art. O Red Bull House of Art é um projeto de residência artística que teve a sua primeira edição na Avenida São João, e depois o projeto que eu tive a oportunidade de fazer, já com o meu CNPJ, patrocinado pela Red Bull, uma iniciativa muito importante que deu início ao restauro de um prédio chamado Sampaio Moreira, que é um prédio na Líbero Badaró, que é um prédio de 1924 e que está completando 100 anos agora. E depois veio a ser solicitado para ser a sede da Secretaria Municipal de Cultura. Então, houve um movimento em busca de um novo local para sediar esse projeto. Então, se reuniu o Red Bull Music Academy, que inclusive foi um projeto que eu fiz em 2002, já se vão mais de 20 anos. Passa rápido, né? Muito rápido. E que se somou ao projeto que teve início em 2009, do House of Art, consolidando o Red Bull Station, que foi a primeira iniciativa global de um centro cultural permanente da Red Bull. Então, a partir da pandemia, a Red Bull se retira desse projeto, uma estratégia global, e então eu reabro, né, ao público a visitação e a produção cultural com esse novo nome, Central, onde a gente adota 1926 pelo ano de construção,
e também o sobrenome, né, vamos dizer assim, o sobrenome, o tagline Embaixada Cultural, que no próprio nome já encara o nosso posicionamento, onde nosso principal foco de atuação é a música urbana, porque aqui no prédio a gente depois pode ter a oportunidade de ver, tem um dos principais estúdios da América Latina, um dos principais estúdios do mundo, world class, ganhador de Grammys na sua história e com gravações muito relevantes, históricas, como por exemplo... Falar um pouquinho de quem já passou por aqui, inclusive. Como agora recentemente, né, Marina Sena, parte do disco Caju da Lineker, e historicamente, por exemplo, Elza Soares. Entre outros grandes nomes, Baiana System, o próprio Emicida gravou Amarelo aqui, que ganhou o Grammy, Tulipa Ruiz, recentemente também o Memphis Depay, junto com o Raiel, que é o centroavante atual do Corinthians e um nome importante global do futebol, e que também tem uma atuação como artista, como músico, enfim, né? E me diz uma coisa, também há espaços para várias festas aqui na Embaixada, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente como é que funcionam as festas aqui na Central. Então, a Central tem, além da música urbana, como seu principal foco de atuação e centralidade, né, onde a gente realmente dá oportunidade à manifestação da cultura periférica, e aí eu vou né, me apropriar aí de uma frase que é a periferia é o centro, onde a gente olha para isso, para a cultura negra, periférica, e dá a plataforma para essa manifestação acontecer no centro da cidade. Então hoje o hip hop, o funk, o trap, né, com a sua vertente e com a sua força da cidade de São Paulo, acontece com frequência aqui. Praticamente toda semana a gente tem alguma iniciativa nesse sentido, ou com iniciativas próprias, onde a gente empreende com labels residentes e proprietários, ou muitas vezes em parceria, ou até mesmo a gente tem a oportunidade de locar para empreendedores, para marcas que queiram também usar o espaço, as nossas instalações, para realizar eventos, festas, enfim, e outras atividades que a gente também realiza, como dentro das disciplinas que a gente atua aqui, né, como Embaixada Cultural. A gente também tem artes visuais, né, que são bastante presentes, e a gente também tem um mercado chamado Mercado Central, que é uma feira de economia criativa, onde a gente tem pequenos empreendedores, assim como marcas de maior porte e projeção que participam. E dentro desse foco a gente também tem a parte de painéis, palestras, talks, que a gente traz também alguns nomes relevantes para falar sobre algumas questões que importam para a nossa cidade. Agora, você já está há mais de 25 anos aqui nessa cena paulistana, aqui no centro de São Paulo, e também tem um projeto do Bar Âmago. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona, que é um bar itinerante, não é isso? Sim. São festas itinerantes. Eu tenho um vínculo muito próximo com a cidade, eu sou um paulistano, eu sou nascido e criado aqui. Tive, felizmente, a oportunidade também de morar em outras capitais no mundo, mas São Paulo é o que faz meu coração bater mais forte, e eu, como tenho essa possibilidade de ajudar o desenvolvimento econômico e social da cidade, eu me coloco como um aliado, né, um agente de transformação. Meu primeiro emprego foi na Ipiranga com São João. Eu trabalhei numa corretora na época, então clássico cruzamento. Eu começo minha vida ali e depois trabalho na Praça da República, na Rua Aurora. Enfim, eu tenho uma história muito próxima da cidade e minhas iniciativas começam aqui muitos anos atrás, além desses projetos que eu citei aqui no começo da nossa entrevista. Eu participei também de um projeto no Largo do Paissandu. Hoje a gente mantém uma iniciativa na Dom José de Barros e em parceria com a Soma Uma, que é uma incorporadora, uma empresa de desenvolvimento imobiliário e, vamos dizer, urbano. Retrofit, né? Faz retrofit, principalmente na mudança de edifícios comerciais para residencial.
e também atua na requalificação do centro, mantém hoje uma galeria café na Avenida São Luís, onde funciona também um hub de negócio deles, e surgiu a oportunidade dessa parceria através de um profissional em comum, inclusive, que participou do restauro desse prédio, porque aqui o edifício central ele é tombado pelo Compresp e Condefat, órgãos municipal e estadual, onde então passou por um processo de restauro e depois de retrofit. E então houve essa conexão e viabilizamos num projeto no edifício Misericórdia, que na verdade vai ser lançado agora com um projeto chamado Tebas, né? O edifício vai ser rebatizado, porque ele não chama na verdade edifício Misericórdia, né? Ele na verdade acabou ganhando esse nome em função da sua localização, né? Na verdade ele tem um outro nome da família que o construiu, mas vai fazer essa homenagem ao arquiteto autodidata, né? Que construiu inclusive a fonte que existia no Largo da Misericórdia. E eu acho muito importante que a gente tenha esses lugares de memória, né? A cidade só existe através da sua própria história e que essa história seja propagada, que a população possa ter acesso a ela. No edifício onde a gente ocupou, o Âmago, né? Um bar, na verdade um clube, membros e pessoas que se interessam por arte e música. Um projeto cultural. Né? Um projeto cultural, mas que tinha na sua finalidade principal um clube ligado à cena underground de música eletrônica. Foi um projeto pop-up, ele acaba de se encerrar essa semana, e até porque vai dar lugar a uma iniciativa da Design Week, que também vale falar. Sim, desde 2021 ela passa a ocupar o centro e ganha uma relevância, eu acho, muito maior do que quando acontecia numa rua de decoradores, num lugar privilegiado da cidade. A descentralização dessa iniciativa acho que traz uma importância cultural para o acontecimento. Isso passa a acontecer agora a partir da semana que vem. E o Âmago, então, está em transição para um novo espaço, para um novo local. A gente tem olhado alguns imóveis com essas características históricas ou de arquitetura que tenha relevância, e existem 2 espaços já selecionados, onde a gente está tomando a última decisão, mas a gente ou vai seguir na Sé ou a gente vai migrar para a República. Bacana. E ficou lá no Misericórdia por 6 meses, é isso? Isso, é uma iniciativa que teve 6 meses de operação, um pouco mais de duração entre o início de reformas, adequações para sua realização. Inclusive, é um outro movimento além do seu, que chama Vem para o Centro. A gente fez lá um encontro de um outro movimento chamado Viva Centro. Todos pelo Centro. Todos pelo Centro, desculpa. Todos pelo Centro. E até o Vivo Centro eu participei também, por isso que eu confundi, inclusive. O Vivo Centro é um movimento que... E todos os nossos parceiros também, viu? Foi fundado em 1991, exatamente quando eu começo a trabalhar. Eu estava me formando ali, saindo da faculdade nesse momento. Um pouquinho antes até, eu começo a trabalhar ainda como trainee, ainda estava estudando. E então eu ingresso no movimento Vivo Centro, que estava localizado ali na sede do Bank of Boston, que na época era o Henrique Meirelles, era o presidente, e que era no Vale do Angabaú, ali esquina com a São João. Então acho que são movimentos de associações de iniciativa muito importante que estão tentando buscar essa história, então já faz bastante tempo, de 91 até hoje, a gente está falando aí de muitos e muitos anos, para conseguir consolidar essa mudança e essa retomada do centro, que a gente pode dizer hoje está muito mais seguro, está muito mais com uma zeladoria presente, iluminação pública, o transporte público funciona, uma região mais bem servida da cidade em todos os aspectos, seja por parte da educação, saúde, enfim. Então a gente tem que vencer essa barreira
acho que principalmente é uma iniciativa também de relações públicas, de conseguir comunicar para a população essa mudança. Você levantou agora uma questão da segurança, da iluminação, dessa nova fase do centro. A gente fez uma pesquisa em 2024 com alguns empresários, empreendedores, para levantar exatamente isso, né? Se houve uma melhora ou não. Os empresários falaram que sim, principalmente nos quesitos segurança, iluminação e zeladoria. Então, você concorda com essa pesquisa, com esses resultados? Concordo com a pesquisa. Eu acho que a gente tem passado por uma transformação importante. Eu acho que também a questão imobiliária que vem, né, originado de um até questionável ou não, do ponto de vista de urbanismo, do plano diretor de 2014, eu acho que está aí na cidade mostrando força, trazendo investimentos. Então aqui a gente pode depois ter a oportunidade de olhar o entorno e ver um dos maiores edifícios da cidade, com altura de praticamente são 40 andares, e aqui no nosso entorno a gente tem mais do que 1.000 habitações desde que eu reabri aqui em março de 2021, né? Estamos completando 3 anos no pós-decreto da volta dos eventos, né? Desse período pós-pandemia aí. Tem mais de 1.000 habitações num raio aqui de 100 metros quadrados, de 100 metros, né? Então, isso é muito relevante, porque sem população, sem comércio, sem a vida na rua, essas questões de zeladoria e segurança ficam muito mais difíceis, né? E você acredita que um novo tempo começou para o centro ou aquele tempo áureo está retornando? Ou os dois? Eu acho que é um novo tempo, né? Eu acho que, como eu falei, lugares de memória e levar a história em consideração, eu acho muito importante. E eu acho também em São Paulo tem, né, a famosa frase que ergue e destrói coisas belas, né? Uma letra de música, e que eu acho que representa muito essa cidade. Eu acho que novas regras se colocaram para a preservação, né, e para o tombamento e outras formas que levam hoje o empresário a né, ter consideração por esse patrimônio, seja ele tombado ou não, porque não necessariamente ele precisa ser tombado para ser conservado, né? Muitas vezes até tombado e não tem verba, enfim. Então é uma equação também muito difícil. Existem algumas leis aí também, né, para o mercado imobiliário que são muito discutidas e não se aplicam. Então eu acho que assim o mercado imobiliário tem, né, com essas novas iniciativas, uma grande responsabilidade nisso, bem como o Estado, né, o município com as suas iniciativas. O atual governador, né, através de uma iniciativa, sinaliza com uma mudança em Campos Elíseos. O centro administrativo está vindo para o centro também, isso vai contribuir bastante. Se isso realmente acontecer, né, eu acho que tem uma contribuição muito, muito relevante para a concentração, né, do PIB, enfim, né, para a volta e retomada disso. Né, o São Paulo representa, né, o município, se não me engano, 10% do PIB nacional. É uma cidade que está entre as 10 cidades com o maior poder de consumo, se não me engano, do mundo. Está entre se fosse um país, estaria entre as 50 maiores economias, né, entre os 50 maiores países do mundo. Tem iniciativas, né, tem a B3, que é a, né, antiga, o atual, não sei, Bovespa, que é a maior bolsa da América Latina. Tem a USP entre as 100 principais universidades do mundo. Recebe turistas, acho que são, se não me engano, um número em torno de 50 milhões de turistas com um hub que é o Guarulhos. Então, São Paulo tem tudo para acontecer e valorizar o seu centro histórico, porque inclusive, a questão do turismo, né? Que tudo isso que a gente está falando, na verdade, o universo ampliado, né, de turistas nacionais e internacionais. Sim. Que aqui vêm e querem, de fato, visitar esses locais históricos. E o que mais te
te instiga a continuar investindo no centro, nesses mais de 2 décadas, quase 3 décadas na noite paulistana? Eu acho que o centro, eu até vou fazer uma correção, porque, enfim, me colocam sempre nesse lugar da noite, do empresário da noite, ou até como a geração mais jovem fala, dono de balada, exatamente aonde eu não estou. Porque o meu olhar sempre foi muito mais ligado a uma plataforma de produção de conteúdo e experiência do que propriamente a atividade né, do empresário, do empreendedor, né, do chamado da noite. Mas muito focado na economia criativa. Sim, né? Total. sempre. Eu estou sempre dentro desse ambiente de economia criativa, trabalhando com leis de incentivo, né, com a produção de conteúdo, publicações né, diversas em audiovisual, em mídia impressa, enfim, né, no passado, e né, as exposições, enfim, então, e principalmente através da iniciativa privada, com o investimento das marcas, que tem interesse em se posicionar e investir, dialogar com esse público mais ligado à inovação, à tendência. Eu acho que isso que a gente acaba fazendo aqui como instituição. E agora, qual que é a sua dica para quem quer investir, empreender via economia criativa? Porque tem seus desafios, né, dentro dessa área. É mais difícil, não é? Conta com mais apoio, não? Como que você faz uma análise dessa área? Empreender no Brasil é difícil. Eu acho que eu que estou há praticamente 30 anos empreendendo, passei por muitas crises, as mais variadas possíveis. Eu conto, acho que deve ser pelo menos umas 7, de maxi desvalorização do dólar, a crises extremas inflacionárias. Enfim, acho que a gente alcançou uma estabilidade através do Plano Real que permitiu a gente pensar um pouco mais a longo prazo. Então, acho que essa é a principal vantagem hoje que um empreendedor, seja ele da economia criativa ou de outro segmento, tem, é poder olhar com um pouco mais de amplitude, né, para o futuro. Eu acho que a gente tem grandes desafios, que são as questões fiscais, né, a questão trabalhista. Ela é ampla, né, porque a economia criativa hoje é um guarda-chuva que fala muito em valor agregado, fala, né, em transformação, fala desde todas as diferentes linguagens e de mídia que hoje, né, se manifestam com muita agilidade. Então, acho que a maior dificuldade é você ter, né, o que eu falo o zeitgeist, né, que traduzindo, o espírito do tempo, né? Você está realmente com o dedo no pulso, sabendo o que está acontecendo na sociedade, porque eu acho que a economia criativa está muito ligada ao respeito desse consumo e da questão intelectual. E agora, que mensagem que você deixaria para outros empreendedores que querem vir para o centro, justamente agora com essa nova fase da requalificação, da revitalização do centro, precisamente no Triângulo Histórico também, né? Mas no centro como um todo. Que mensagem que você deixa para esses empreendedores? Eu acho que aqui, como a gente também já abordou aqui nesse papo, ainda tem custos baixos, né, do ponto de vista de locação, né? O metro quadrado ainda ele está avaliado, né, na minha opinião. O que propicia também essas manifestações e artísticas, enfim, que estão menos ligadas às questões de geração, né, imediata de caixa. Então, acho que também a melhoria dessas condições, né, de segurança, iluminação pública, zeladoria, vem fazendo diferença, assim como também essas iniciativas de residência popular permitem também que a mão de obra more perto e acesse com mais facilidade o trabalho, seja também pela malha de transporte público, né, que consegue fazer com que as pessoas cheguem, né? Aqui a gente está no Terminal Bandeira, a gente está na porta do metrô Angabaú, ou seja, tem um acesso facilitado. Perfeito.
E você, um apaixonado por São Paulo, principalmente pelo centro, qual que é o seu ponto que você gosta mais aqui do centro? Seu point cultural, o seu local preferido aqui no centro de São Paulo? Difícil. Não vai falar central, hein? Não, acho difícil. Poderia. Também. Mas acho difícil fazer essa consideração, porque eu, na verdade... Você gosta de passear? Exatamente, eu sou um flaneur, aí, assim como se fala, né? Eu gosto de flanar pela cidade. Eu gosto muito do público, né? E também acessar alguns lugares históricos. Eu gosto dessa diversidade, eu acho que esse é a minha principal interesse na cidade, é a diversidade que tem, né, cultural, a diversidade em toda a sua amplitude. Você pode estar, né, no alto e baixo, nas mais diferentes camadas de cultura, de poder econômico. Então, assim, eu sou capaz de ir do Casrolha ao botequim da esquina. Você anda muito por São Paulo a pé? Ando muito, muito, muito. Eu não tenho carro, né? Não tenho carro já há muitos anos. Eu ando muito em transporte público, né? Então isso já faz com que você se desloque naturalmente a pé, né? Para acessar os diferentes locais onde você vai fazer aquele segundo modal ali do transporte, seja ele rodoviário com os ônibus, ou seja ele, né, de trilhos aí com o metrô. E isso me faz andar muito pela cidade e conviver com ela, o que me dá mais prazer. E quando você anda, você, né, tem diferentes olhares, né? Muitas vezes, vindo para cá hoje, fui infelizmente a um cartório na Avenida São Luís e vim andando normal, porque é do lado. Parece que é outro, né, assim, você fala, pô, a República, a Avenida São Luís, não dá 800 metros daqui lá a pé. Né? Você passa aqui o viaduto Maria Paula, viaduto 9 de Julho, você chegou na Biblioteca Mário de Andrade, na São Luís. E vim de lá para cá e estava passando enfim, olhei pelo viaduto 9 de Julho e estava uma luz linda sobre o Vale do Angabaú, né, com a bandeira e tudo isso. E isso me deslumbra a respeito dessa cidade. Acho que é o nosso orgulho, né? De diferentes olhares, diferentes visuais que você vai, né, absorvendo conforme você anda por ela. O último entrevistado do episódio número 2 foi o Facundo Guerra. Sim. O Facundo Guerra disse que o melhor de São Paulo é a pessoa, o ser humano. Você concorda com essa visão também? Que é o ser humano que movimenta? Eu sou um humanista. Então, eu acho que, sem dúvida, o fator humano na cidade é uma grande riqueza. Eu acho que tudo que São Paulo passou, né? A gente sai de uma vila no final do século passado e em pouco mais de 100 anos se transforma nessa metrópole que hoje na cidade, né, a região metropolitana tem algo como 12 milhões de habitantes e na sua grande São Paulo são, acho que mais de 20, são algo como 22 milhões de habitantes, segundo o último censo aí, IBGE da vida. Eu acho que, então, o fator humano na cidade de São Paulo, sem dúvida, preponderante na sua transformação, na sua força, né, de fazer essa cidade se desenvolver. Concordo aí com o Facundo nesse aspecto. Facundo é uma pessoa muito importante também no processo de desenvolvimento da cidade. Enfim, um excelente storytelling e narrativas para revelar os lugares históricos e outras inovações que ele faz. Eu acho que a gente está aliado nessa causa, assim como outros empresários que vocês devem estar conversando. Maravilha. Chico, muito obrigado, viu? Adorei obrigado o papo. Obrigado a você Valeu pela visita. Sejam todos bem-vindos. A Central está aqui de portas abertas para recebê-los enquanto uma embaixada cultural diversa e inclusiva. Maravilha. Muito obrigado. E essa foi a terceira edição do Vem Pro Centro Entrevista, com bate-papo enriquecedor com Chico Lounds, um empreendedor que milita pela revitalização do centro, pela retomada da rica história da região e valorização da arquitetura do coração de São Paulo, que é e está aqui. Aproveito para fazer um convite a você.
Vem para o centro conhecer a Embaixada Cultural aqui na Central 1926, um espaço de eventos com 2.000 metros quadrados, com capacidade para receber 1.200 pessoas em 3 andares que podem ser utilizados separadamente. Em menos de 3 anos, muitos foram os eventos aqui realizados, como mercados, fóruns, exposições de artes visuais, gravações, shows e muitas festas. Aqui na Central, o objetivo é trazer para o centro uma nova cena pulsante e viva, regada de muita arte, música e criatividade. Confira mais informações e a agenda de atividades no site que aparece no vídeo. Além dessa atração, a gente recomenda você vir para o centro para prestigiar também as outras iniciativas do Chico, como o Bar Âmago. Acesse o perfil oficial do bar e veja onde e quando vão ocorrer as próximas festas. E aí, quem você quer ver aqui nos próximos bate-papos? A gente quer saber. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Vem para o centro. Até mais!